Onde você vai quando todos o abandonam? Onde se esconder quando a culpa o destrói? Você me esqueceu, mas eu nunca desisti de o buscar, filho. O que já passou não importa para mim. O que você fez eu deixei naquela cruz. Mais uma vez hoje venho procurá-lo e pedir. Quero ser seu Deus, quero ser real. Enxuga o seu rosto, levanta o seu olhar. Quero ser a paz que jamais sentiu. Nova vida em mim encontrará, filho. Deixa eu ser seu Deus. Antes de você nascer, este dia já escrevi em minha mão. E sei que o momento enfim chegou. Meu sangue verti, minha graça o alcançou e o salvou. Hoje quero ser seu Deus, quero ser real. Enxuga o seu rosto, levanta o seu olhar. Quero ser a paz que jamais sentiu. Nova vida em mim encontrará, filho. Deixa eu ser seu Deus. Deixa eu ser aquele que entende a sua dor. Deixa eu ser amigo, aceita o meu amor até que eu volte pra levar você comigo. Quero ser seu Deus, quero ser real. Enxuga o seu rosto, levanta o seu olhar. Quero ser a paz que jamais sentiu. Nova vida em mim encontrará, filho. Deixa eu ser seu Deus. Nova vida em mim encontrará, filho. Filho, deixa eu ser seu Deus. Quero convidar você agora para nós inclinarmos a fronte e falarmos com o Senhor. Deus amado, queremos colocar a nossa vida nas suas mãos nesse momento. Somos seus filhos, Senhor, mas muitas vezes nos sentimos tão distantes, não sentimos como filhos. Nos sentimos apartados do Senhor, sem merecer a sua presença na nossa vida. Outras, Senhor, não temos nem desejado a sua presença. Mas, Senhor, quando nós vamos até a sua presença na sua casa, como estamos aqui agora,
Senhor, o nosso coração se inunda de luz, da luz da sua graça, do seu reino de luz. Ó Senhor, que essa luz jamais se apague na nossa vida, de agora em diante. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidar você hoje para nós continuarmos a nossa excursão, a nossa expedição, através da palavra de Deus. E o texto no qual nós vamos meditar hoje, o primeiro deles, é o livro de João, está no livro de João, no capítulo 14. E aí você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, e se você tiver uma Bíblia em casa, você pode pegar a sua Bíblia também, abrir, conferir, confirmar exatamente tudo que nós estamos falando, tudo que nós estamos lendo na palavra do Senhor. João capítulo 14. Do verso 1 em diante diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O Senhor Jesus está aqui conversando com os discípulos num momento muito especial da vida dele. Ele está bem no finzinho, ele acabou de tomar a Santa Ceia com os seus discípulos, com os 12. Antes da ceia, ele lavou os pés de cada um, inclusive de Judas, que o iria trair. Judas havia acabado de sair da mesa e da reunião para trair Jesus, para trazer aqueles que iriam levar Jesus preso. Jesus sabia que eram os seus últimos momentos com os discípulos, por isso, esse é o último discurso de Jesus para os discípulos. Essas são as últimas palavras de Jesus para aquelas pessoas a quem ele mais amava, com as quais ele andou, as quais ele ensinou durante 3 anos e meio de ministério aqui na terra. O que você diria como as suas últimas palavras? As últimas palavras do Senhor Jesus para os discípulos foram essas que nós acabamos de ler. E ele continua um pouco mais. Ele havia passado 3 anos e meio preparando os seus discípulos para o representarem aqui na terra quando ele se fosse. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por isso ele, Deus, havia se tornado um bebê crescido, feito um ministério de 3 anos e meio, chamando a atenção do mundo inteiro para a mensagem que ele tinha para pregar, porque o que ele tinha para oferecer para as pessoas era muito mais do que a cura física, do que a saúde, era muito mais do que a multiplicação de peixes e de pães. Ele tinha vida eterna para oferecer.
Pastor Milton tinha um pedido para fazer para as filhas e para a esposa, era um pedido de vida eterna, por misericórdia, se mantenham ao lado de Jesus, para que vocês e eu juntos possamos viver a vida eterna juntos, porque essa vida dura pouco, ela não vale nada. O Senhor Jesus tinha que chamar a atenção dos discípulos para a vida eterna, e a atenção das pessoas também. Por isso cada milagre que Jesus fazia não era um fim em si mesmo. Embora muitas pessoas, a maioria, a grande multidão, talvez 99,999 das pessoas iam atrás de Jesus por causa dos milagres, por causa dos pães e dos peixes que ele multiplicava, porque pensavam que ele ia ser um rei de Israel. Os discípulos estavam com ele porque achavam que ele ia instaurar aqui o reino de Israel, e que Israel ia dominar Roma, e que eles poderiam agora ser uma potência mundial. É por isso que eles estavam com Jesus. E Jesus passava o tempo todo explicando para eles, tentando explicar a natureza do seu reino, e as pessoas continuavam indo atrás de Jesus por causa dos milagres. E Jesus queria de algum modo dizer assim: veja, Lázaro, a quem eu ressuscitei, ele vai morrer. As pessoas a quem eu curei vão ficar doentes de novo e vão morrer, porque nessa vida a gente nasce, vive e morre. Então, por misericórdia, não venham atrás de mim para receber milagres nessa vida, venham atrás de mim para ouvir as minhas palavras, porque as minhas palavras têm vida, vida eterna. E se vocês ouvirem as minhas palavras, vocês vão poder ter vida eterna, e vão poder ter uma vida aqui com abundância. E quando eu falo com abundância, parem de pensar em dinheiro, em salário, em emprego, por misericórdia. Pensa numa vida com abundância, onde Deus toma conta da sua mente, da sua vida e do seu coração, com a sua permissão, a tal modo, a tal ponto, que Ele é capaz de colocar você e transportar você acima dos problemas e das provações, e da falta de dinheiro, e da depressão, e das doenças, e dos problemas de relacionamento. É isso que o Senhor Jesus tentou falar para eles o tempo todo em que Ele esteve aqui. E agora, ainda assim, depois de passar 3 anos e meio com eles, depois de dizer para eles inúmeras vezes, e na última vez na Galileia, dizendo que ele ia morrer, ele ia sofrer na mão dos policiais romanos, e que ele iria ressuscitar depois no 3º dia, mesmo depois de dizer claramente todas essas coisas, o Senhor Jesus sabia que os seus discípulos ainda não conseguiam entender que ele não ia ser o rei de Israel. Ele não ia ser o rei que eles esperavam. Uau, Jesus vai ser o nosso rei, Ele é o Messias, porque Ele vai ser o rei ideal. Quando nós formos fazer alguma guerra e os soldados morrerem, o que Ele faz com os nossos soldados? Ele passa nos campos e ressuscita todo mundo. E quando faltar alimento, Ele multiplica um pãozinho, um peixinho, o exército inteiro pode comer. Esse é o nosso Messias. Quem vai poder subsistir diante de um rei desse? Como nós somos terríveis, tremendos. Só pensamos no aqui e no agora. Só pensamos nos nossos problemas atuais. E olha, você pode levar o seu discurso para outro lado se você pensa no seguinte: está vendo, é isso aí, a religião faz isso com as pessoas, faz as pessoas não pensarem nas suas responsabilidades agora e jogar a responsabilidade para o futuro. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Jesus tinha algo muito mais importante do que essa vida, porque essa vida não se resume a isso simplesmente. Deus tem muito mais para nós. Deus tem vida eterna, vida abundante para nós. É isso que Deus tem para você e para mim, para a nossa vida. O Senhor Jesus escolheu as palavras e Ele começou a falar com eles. E Ele começou a dizer assim. Eu fico pensando nas palavras que Jesus disse e que nós acabamos de ler, e penso, eu acho, porque a Bíblia não diz isso, mas eu acho que na cabeça de Jesus, no momento em que Ele estava para ir para a morte, aí Ele pensou nas palavras que Ele teve que dizer para Adão e Eva, quando Ele os expulsou do jardim do Éden. Você lembra o que o Senhor Jesus fez com Adão e Eva quando os expulsou? O Senhor Deus, e esse é Jesus, por isso lançou Adão, os lançou aos dois fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Tirou Adão, e diz no verso seguinte: e expulso o homem, colocou o Senhor um querubim com o refulgir de uma espada, para guardar o caminho que levava à árvore da vida.
Porque Deus queria proteger a Adão. Você imagina se Adão come do fruto da árvore da vida depois de ter pecado, e ele conquista a eternidade. Adão ia ser um velho de 6.000 anos de idade, carregando problemas que nós nem imaginamos. Ele ia desejar desesperadamente morrer para descansar e não ia conseguir morrer. Por isso o Senhor colocou um anjo guardando o caminho da árvore da vida e o refulgir de uma espada flamejante que impedia. E o Senhor lançou fora do jardim do Éden. E a gente fica pensando, Deus que criou Jesus, que criou o homem com as suas próprias mãos, que soprou nas suas narinas o fôlego da vida e o fez alma vivente. Deus que se encontrava com ele todos os dias na viração do dia, que falava face a face com o ser com o ser humano, o homem. Deus, o Deus de glória, que tinha feito um ser humano também glorioso, conversava com ele. Agora teve que expulsá-lo do jardim. E naquele momento, enquanto Jesus falava com Adão, ele via Adão indo embora. Nesse momento agora, quando Jesus falava com os discípulos, parece que ele estava desdizendo o que ele disse. Está vendo? Um dia eu disse para Adão: você vai ter que sair do jardim, vai ter que ir lá para fora para lavrar a terra da qual você foi tomado. A natureza vai se virar contra você, vai ter um monte de problema, e eu vou ter que expulsar você do jardim. Que coisa triste. Agora Jesus está dizendo assim para ele, para os discípulos: não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, estressados, creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Um dia eu tive que expulsar vocês do jardim, agora eu estou dizendo, eu estou indo para lá. Eu vim aqui também para fora do jardim, eu também sofri os problemas que o pecado traz, eu também sofri e aprendi as lições nessa escola da vida, e agora eu estou indo para lá, e na casa do meu pai tem muitas moradas. E saibam que se não fosse assim, eu diria para vocês: eu estou indo, mas estou indo preparar lugar, e se eu for preparar lugar, eu virei outra vez, e eu vou levar vocês para estarem junto comigo, para que aonde eu estou, vocês estejam também. E no meio daquela declaração de amor maravilhosa, eis que alguém vira para Jesus, Tomé, e diz: Senhor, nós não sabemos o caminho, para onde o Senhor está indo? Não estava entendendo nada. E o Senhor Jesus disse: como você não sabe o caminho? Qual é o caminho? O que Jesus falou para ele? Está aí na sua Bíblia? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não está entendendo? Eu não estou dizendo para você que eu estou indo por um caminho que vocês não podem ir. Eu estou dizendo que eu estou indo para um lugar e vou levar vocês, e que para vocês irem para aquele lugar, eu sou o caminho. Vocês não estão entendendo? Eu estou falando de vida eterna. Eu não estou falando que eu vou para o palácio. Eu não estou falando que eu vou para um lugar e não vou levar vocês para serem meus súditos. Eu não estou dizendo que eu agora não vou poder curar você, e que você agora vai ser desamparado simplesmente porque eu não faço as coisas que você quer na sua vida. É porque nós sempre ficamos pedindo de Deus que Ele faça na nossa vida aquilo que nós queremos que Ele faça. Exigimos sempre isso. Lembra que eu falei para vocês no outro programa que nós somos a geração religião self-service? É o que nós somos. Nós queremos de Deus que Ele faça a nossa vontade. Nós queremos um Deus à nossa imagem, um Deus que fale aquilo que eu quero ouvir. Eu não quero ir à casa de Deus para ouvir a verdade, porque a verdade dói demais. Quando eu erro e alguém me chama e diz assim: olha, eu tenho que te falar uma coisa, você fez com toda a boa intenção, mas assim, isso aqui está errado, não é assim que funciona. Aquilo dói na gente, porque você deu o melhor de si, você não gosta de ouvir que você está errado. E a gente não gosta de ir a igrejas que pregam verdade, a gente não gosta de ouvir pastores e sermões que falam da verdade. A gente gosta que alisem a cabecinha da gente, passa a mão na cabeça e diz: vai filho, você está bom assim, vai do jeito que você está, vai bem para o inferno. E você me desculpa, mas quando eu pego a palavra de Deus, eu venho na frente de um púlpito e na frente de câmeras para pregar, eu tenho que falar a verdade, eu não posso ocultar a verdade. Eu tenho que dizer aquilo que o Senhor Deus disse na sua palavra. Eles não estavam entendendo nada, eles estavam cegos, é isso que eles estavam, cegos espirituais, porque a gente nasce nesse mundo cego espiritual. Nós nascemos cegos espirituais, e eles não conseguiam ouvir, e daqui a pouco Jesus fala mais um pouquinho, e agora é Felipe que pergunta outra coisa para o Senhor. O que ele pergunta para o Senhor? Mostra-nos o Pai. Mas
Quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu sou o Deus Filho. Você não vê que eu faço as mesmas obras do Pai? Vocês não estão entendendo nada, vocês estão cegos. E Jesus fica preocupado porque ele não consegue lidar, e Jesus começa a ensinar para eles, e Jesus diz: eu vou ensinar duas coisas principais para vocês. O que vocês estão esperando? Jesus, enquanto andou aqui, ele não podia nem dizer uma palavra, mas ele não se incomodou, ele disse muitas vezes, porque Jesus tem que dizer a verdade. Quando ele falava reino dos céus, pronto, o pensamento dos discípulos já se voltava para o reino da terra. Incrível, porque ele dizia o reino dos céus, o reino de Deus. E quase todas as parábolas, muitas parábolas dizem assim: porque o reino dos céus, ou o reino de Deus é semelhante a um semeador que saiu a semear. O reino de Deus, ou o reino do céu, é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, foram encontrar-se com o noivo no casamento. O reino dos céus é semelhante a, sempre o reino dos céus, o reino de Deus semelhante a. O Senhor Jesus sempre começava, mas quando ele falava isso, os discípulos já pensavam: opa, o reino, ele está falando do reino, porque eles esperavam que Jesus fosse se tornar rei, eles só queriam o aqui e o agora. O que leva você a uma igreja? O que trouxe você a essa igreja? Você veio buscar uma bênção? Veio buscar cura? Veio aqui porque se sente bem? Diz assim: eu vou lá porque é tão bom. A gente se sente tão bem. Deus não chama ninguém para receber bênção, para receber paz, para receber. Ele chama você para dar. Se você veio aqui para receber, veio ao lugar errado, à igreja errada. Porque aos pés de Jesus, ele não ensinou os discípulos a receberem. Ele diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se você estiver interessado em a igreja para receber, está indo ao lugar errado. A igreja é o lugar onde a gente vai para aprender a dar, a compartilhar, a servir o próximo. Quer viver uma vida perfeita? Vive a vida que Jesus viveu. Mas Jesus não podia de maneira alguma, nunca ele podia citar esse termo, o reino dos céus. Houve pregadores do reino dos céus aqui nessa terra. Um deles foi João Batista. E João Batista pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus. O Senhor Jesus também pregou o reino de Deus, ou o reino dos céus. E o Senhor Jesus, a palavra diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus fazia o milagre para chamar a atenção para o evangelho do reino, a salvação que era importante. Lembra quando Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, lá em Marcos capítulo 4? Jesus diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, eu te ordeno, levanta, toma a tua cama e anda. Para vocês saberem que eu perdoo pecados, eu vou mandar ele andar. Mas o mais importante não é ele andar, é o que eu fiz antes com ele. Eu disse: os teus pecados estão perdoados. Jesus está dizendo: eu sou o Deus que perdoa. Não interessa onde você está, o pecado que você cometeu. Não interessa que todo dia você cometa o mesmo pecado 1 milhão de vezes. Não interessa que você caia vez após vez. Se você tem um coração sincero, se você clama a Deus, se você se arrepende do pecado que você cometeu, confessa e diz: Senhor, por misericórdia, eu sou um miserável. Quando eu vou conseguir deixar esse pecado? Me perdoa. Se tem sinceridade no seu coração, Jesus é aquele que perdoa pecados. Por isso o Senhor Jesus deseja dizer para você: filho, olha para a sua vida. Satanás tem uma obra-prima a fazer, e a obra-prima dele é a seguinte: é convencer você de que você é o ser humano mais pecador do mundo e que para você não tem chance. A obra-prima de Satanás é fazer você olhar para você mesmo, para a sua vida, para o seu passado, e ele fica cochichando no seu ouvido assim: olha para aquele povo lá na igreja, dá uma olhada ao redor, aquelas pessoas são diferentes de você, elas têm condições. Olha para aquele pastor que prega, ele sim tem fé. Olha ele passa o dia estudando a Bíblia, ele ora, se você quiser alguma coisa, pede oração para ele. Você não. Ele consegue, você não. Aquelas pessoas da igreja conseguem. Olha como é que foi a sua vida. Ninguém foi abusado sexualmente como você foi quando era criança. Ninguém passou a infância toda ouvindo seus pais discutindo e brigando e tentando se separar, e você desejando o tempo todo parar de ouvir aquela coisa impotente, uma criança que você era. Está vendo?
Você não tem condições. Ninguém foi tão maltratado e jogado de um lado para o outro quando era criança como você. A obra-prima de Satanás é fazer você se sentir o pior de todos os seres humanos e o mais incapaz. Mas quanto mais histórias de seres humanos eu ouço, mais eu vejo que todos nós somos iguaizinhos e que nenhum de nós tem condições de alcançar o reino de Deus, a não ser que a gente se agarre firme nas mãos de Jesus. Aí sim, aí todos nós, sem exceção, temos condições, sim. E é isso que Jesus estava dizendo. Não interessa que o mundo despreze você, não interessa que você foi desprezado no passado, você não deve olhar para o passado, porque o seu passado você não pode mudar. Olha para o futuro e finca os pés agora no chão, com a mão lá no céu, o pé na terra e os olhos no céu, porque você não pode mudar o passado, mas você deve mudar o seu futuro, e você só vai mudar o futuro agarrando as mãos de Jesus, e o seu futuro ninguém toma das suas mãos. O Senhor Jesus andava pregando o reino dos céus. Quando ele dizia o reino dos céus, o reino de Deus, os discípulos pensavam, reino dos céus e reino de Deus são a mesma coisa, e eles querem dizer alguma coisa especial, o reino da graça e o reino da glória. Nossa, quantas expressões! O que é reino do céu, reino de Deus, reino da graça e reino da glória? É o seguinte, quando Jesus andava, às vezes ele falava o reino de Deus, e às vezes ele falava o reino dos céus, era a mesma coisa, e os dois significam o reino da graça e o reino da glória. O que é o reino da graça e o reino da glória? Vou tentar explicar para você. Vamos pensar numa linha do tempo. No início de tudo, Deus criou tudo, o mundo inteiro, o universo perfeito. Deus criou um reino de glória, um mundo de glória, um mundo perfeito, onde todas as coisas eram perfeitas e os seres que Ele criou também eram perfeitos. E Deus colocou seres perfeitos ali de tal maneira que Ele disse assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa palavra semelhança, no hebraico, ela tem um significado especial. O hebraico, damar, que quer dizer parecido com. Façamos o homem à nossa imagem. Interessante que Deus, a palavra de Deus diz assim, e disse Deus, façamos o homem. Só quem tem poder para criar? Só Deus. Anjo tem poder para criar do nada? Não tem. Por isso Lúcifer também não tem. Diabo tem poder para criar do nada? Também não tem poder. Mas aí, disse Deus, façamos. Parece ter um erro de português aí, não tem? É porque Deus não é um, são três em um. É um Deus em três pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E esse semelhança quer dizer damar, que quer dizer parecido com. Deus fez o homem parecido com Ele. E olha só o que diz esse verso maravilhoso, Salmos 8,5. Fizeste-o, falando do homem, no entanto por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O salmista está dizendo que Deus fez a você e a mim, fez ao homem, lá inicialmente, Adão, um ser cheio de glória, um pouquinho menor do que Deus. Quando o inimigo chegar para você e dizer assim, você é resultado de uma explosão cósmica, você surgiu por acaso. Você diga assim, eu não surgi por acaso. Eu fui criado por Deus, a imagem dele, parecido com Deus, um pouquinho menor do que Deus. Foi assim que Deus me planejou. A raça humana foi feita assim. E Ele fez Adão assim, um pouquinho menor do que Deus, parecido com Deus, perfeito, cheio de glória. E o reino de glória de Deus perfeito tinha seres que habitavam, esses seres eram seres cheios de glória. Era desse jeito o reino de Deus, um reino de glória maravilhoso, claro, nítido, bonito. Acontece que o pecado entrou nesse mundo por causa de Adão e de Eva. E a palavra de Deus diz, aqui em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só, Deus tinha criado um reino de glória, com cidadãos de glória, e quando o homem pecou, ele perdeu o quê? A glória de Deus. Você lembra de Moisés conversando com Deus na Bíblia? Ele diz, Senhor, deixa-me ver a tua glória.
Deus é tão glorioso, Deus diz: olha, veja só, Moisés, eu não posso deixar você ver a minha glória, porque não tem ser humano que vendo a minha glória permaneça vivo, porque a minha glória é muito grande, muito intensa. Mas Moisés, você é meu amigo, eu vou deixar você ali na fenda daquela rocha, e eu vou passar de costas, e vou pôr a minha mão sobre você, para você me ver só de costas, e para a minha glória não fulminar você. E Moisés viu, e Moisés chegou tão perto de Deus, que quando Moisés desceu do monte, ele chegou embaixo, e o povo dizia: Moisés, por favor, coloca um véu no teu rosto, porque o seu rosto brilha demais, porque o seu rosto está revestido de glória, da glória de Deus. Aquele reino de glória, a palavra de Deus diz que quando Adão e Eva pecaram, antes eles viam a Deus face a face, um Deus de glória e seres de glória que se comunicavam face a face, mas quando eles pecaram, a palavra de Deus diz ali, enquanto Eva conversava com a serpente disse: você não pode comer de nenhuma árvore, e Eva disse: não, eu posso comer de todas menos dessa, porque Deus disse que eu vou morrer se eu comer essa daqui. E ela disse: não, é porque Deus sabe que no dia em que você comer do fruto dessa árvore, os seus olhos serão abertos, é o que diz a palavra de Deus ali no Gênesis. Os seus olhos serão abertos, e você vai ser como Deus, conhecendo o bem, que você já conhece, e o mal. E ela pecou, e naquele momento em que ela pecou, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram para o mal, para o pecado, e se fecharam para o mundo espiritual. A glória de Deus foi retirada, e eles perceberam que estavam nus, e eles viram o pecado, e não podiam mais ver a Deus e o mundo espiritual. O reino de glória tinha sumido da frente deles, agora tinha entrado um outro reino no lugar. Olha o que a palavra de Deus diz: o reino das trevas. Você consegue enxergar alguma coisa ali? Um reino de trevas. Naquele momento o pecado entrou nesse mundo. A palavra de Deus fala o seguinte: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. No momento em que o reino das trevas tomou conta desse mundo e o mundo escureceu, Deus, na mesma hora, prometeu o reino da graça. O reino da graça. Ele prometeu, ele lançou o reino da graça. A promessa de que Deus um dia morreria pelo ser humano foi lançada. Embora Deus ainda não tivesse cumprido a promessa, ele lançou o reino da graça. E a Bíblia confirma o reino da graça, dizendo que Deus fez vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Para Deus fazer aquela vestimenta de pele, alguém teve que morrer. Quem morreu? Agora chegou a hora de você responder. Quem morreu? O cordeiro, o cordeirinho morreu para que o homem pudesse viver, o homem e a sua mulher. No reino da graça, a palavra de Deus diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, é o reino das trevas, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom como? Esse dom é o quê? Gratuito, e gratuito é o quê? De graça. O reino gratuito de Deus, de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus. O reino das trevas estava imperando, porém o Senhor Deus agiu, e ao Senhor Deus agir, esse reino das trevas se transformou no reino da graça. Presta atenção nessa ilustração que está ali. Antes estava escuro, esse reino da graça voltou a ser tão claro como o reino da glória era antes? Voltou ou não? Não, é porque Deus ofereceu liberdade de escolha para o ser humano. O homem tem liberdade de escolha. Cada ser humano que aceitasse o reino da glória na sua vida, seria uma luzinha amarela nesse reino da graça. E ele poderia ser muito mais brilhante. E o Senhor Jesus poderia voltar muito antes e terminar com a história de pecado desse mundo. Contudo, ao invés do reino da graça ir aumentando as suas luzinhas, e veja só, Jó aceitou a Deus na sua vida, e os seus filhos, e ele sacrificava pelos filhos dele, e orava pelos filhos, intercedia todos os dias, e a casa dele, a família dele, as propriedades dele, eram luzinhas amarelas nesse reino da graça. José fez isso, e foi governador do Egito, e estendeu o reino da graça para Potifar, o seu amo, e para toda a terra do Egito. E se cada pessoa no Antigo Testamento tivesse feito isso, o reino da graça ia se expandir, e Jesus, o Senhor Deus, poderia dar um fim nesse reino de pecado e de miséria.
Acontece que ao invés disso, o ser humano se perdeu mais ainda, e o reino da graça teve que se misturar com o reino das trevas, de tal maneira que as luzes foram se apagando e a escuridão foi se alastrando mais, e o reino que nós temos hoje, ele se parece com isso. Ao invés de ser um reino de graça, como ele deveria ser, o reino da graça deveria ser assim. Um dia chegou o reino da graça assim. Quando ele deveria chegar, esse reino da graça? Lá, quando o cordeirinho foi morto e Adão e Eva pecaram, Deus prometeu o reino da graça, certo? E quando ele cumpriu o reino da graça, a promessa foi o cordeiro que iria morrer. E quando ele cumpriu isso? Vamos ver quando ele cumpriu. Dá uma olhada para lá. Quando seria estabelecido esse reino? Quando? Nessa linha do tempo que a gente tem ali, olha só. Está difícil. Na criação, Deus tinha um reino de... Vamos conversar? Vamos lá? Na criação, Deus tinha um reino de glória. Depois, quando surgiu o pecado, surgiu o reino do pecado. Ao mesmo tempo, Deus colocou o reino da graça, porque Ele prometeu que Deus ia morrer no lugar do ser humano. Porém, quando o Senhor Jesus morreu, Ele estabeleceu o reino da graça. Você está entendendo o que é estabelecer o reino da graça? É assim: você vai e compra um apartamento na planta. Você tem um apartamento? Você tem a promessa de um apartamento. Se a empresa falir, desculpa, você já comprou? Você vai perder, a não ser que você tenha um seguro, alguma coisa assim. Mas você foi e comprou na planta. Você não tem um apartamento. Você não vê a hora que chega o dia da entrega das chaves. O Senhor Jesus, Ele recebeu as chaves do reino da graça. Ele tinha prometido antes, mas quando Ele morreu, Ele pagou o preço do pecado. E quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai instituir de novo, qual o reino dele agora? O reino da glória de novo. É assim que funciona. Quando o Senhor Jesus voltar, vai voltar a ser tudo como era antes. A palavra de Deus diz em João 19:30, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, ele estava na cruz, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Esse termo, está consumado, é teletestai, que quer dizer, está pago. O que estava pago? O preço do pecado estava pago. A lei exigia que o pecador deveria morrer, porque o salário do pecado é a morte. E quando Jesus morreu na cruz, ele disse, está pago, eu paguei o preço do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E não existe nada por acaso na palavra de Deus. Ela se encaixa totalmente, ela é perfeita. Por isso a palavra de Deus é boa. Por isso a palavra de Deus deve nos inspirar, e nós devemos perseguir a palavra de Deus e buscá-la como quem busca o ar, como quem busca a água e como quem busca o alimento. Já era quase a hora sexta, está falando da morte de Jesus, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona, e rasgou-se o véu. Uau! No lugar santíssimo, ali o sumo sacerdote entrava com o sangue do cordeiro, mas agora o cordeiro verdadeiro de Deus morreu na cruz, e na hora em que o cordeiro verdadeiro do Senhor Deus, o Senhor Jesus morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Deus estava dizendo, de agora em diante, o cordeirinho não precisa mais morrer, porque o cordeiro verdadeiro de Deus morreu. De agora em diante, esse santuário da terra não precisa mais existir, porque o cordeiro de Deus morreu aí na terra, e agora ele vai para o santuário celeste quando ele ressuscitar. Era isso que Deus estava dizendo, era isso que Deus estava declarando. Por isso o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, por isso as coisas mudaram no cenário. Agora o reino da graça, que se misturava com o reino das trevas, teve a completa manifestação, e o reino da graça pôde ser assim. O Senhor Jesus prometeu e Ele cumpriu. Quando o Evangelho começou a ser pregado, aí foi se espalhando, aos poucos foi diminuindo, e o ser humano foi se afastando de Deus de novo.
E aos poucos foi diminuindo mais ainda. E é nessa condição que está o reino da graça hoje. O Senhor Deus vê um monte de gente cega e surda, que não enxerga a Deus e não ouve a Deus, que não segue a Deus. Tal como aqueles discípulos, gente que vai nas igrejas, mas procura as igrejas para o seu próprio interesse. Vai na igreja, mas procura a igreja porque quer satisfazer aos seus desejos. Por isso que quando passa um tempo na igreja já esquece de Deus de novo. Porque não está fundamentado na palavra, não está porque tem um relacionamento com Deus. Vai à igreja egoisticamente. Nós somos uma geração de crentes egoístas, que vai à igreja para satisfazer os seus próprios desejos. E se lá fora das nossas igrejas tem gente nos acusando e dizendo assim: vocês estão falando de nós que estamos fora, mas o que vocês vão fazer na igreja? Vocês fazem a mesma coisa que nós fazemos aqui. A gente procura aqui o mundão por prazer, e você procura a igreja por prazer também, porque lá você quer ter milagre, lá você quer ter poder, lá que você quer ter emprego. É por isso que você procura a igreja. Você não procura a igreja para servir ao próximo. Não é o que o Cristo fazia que você faz. Você procura a igreja interesseiramente. Por isso Jesus deixou duas mensagens para os discípulos. Ele não estava conseguindo levar o pensamento dos discípulos dele para o céu, para as coisas eternas. Por isso aqui em João 14, Jesus diz duas mensagens. E a primeira ele diz: filhos, se eu estou aqui e eu tenho as minhas últimas palavras para falar para vocês, eu vou dizer o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É o verso 15 de João 14. E essa é a primeira mensagem de Jesus. E a segunda está logo em seguida: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. O mundo é cego, ele não enxerga o meu Espírito. Primeiro, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Depois, fiquem tranquilos, eu estou indo para o céu, eu vou preparar lugar, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estou mandando o meu Espírito de verdade, e Ele vai habitar em vocês. É isso que eu estou deixando. Eu estou deixando um outro Consolador, que o mundo não vê, porque o mundo não consegue enxergar. O mundo pode olhar, pode ouvir falar, mas o mundo diz: cadê esse tal do Espírito Santo que eu não sei onde ele está? Como é que eu vou falar com Deus? Sabe, eu tento ler a Bíblia, mas eu não consigo. Eu até tentei ir na igreja, mas eu não gosto de ouvir sermão, aquilo me dá sono. Eu tento orar em casa, mas eu não consigo falar com Deus. Se você procura Deus, mas você está nessa condição, você está igual ao mundo, porque você está cego igual ao mundo. Jesus disse duas coisas: eu vou deixar para vocês duas mensagens. Guardem os meus mandamentos. E quem disse isso não foi Moisés, foi o Senhor Jesus. E o outro: eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Só que só vai receber o meu Espírito quem conseguir enxergar o meu Espírito. E eu quero falar para você de coração: aqui tem duas mensagens para nós cristãos que vivemos hoje no século 21. Nós, adventistas do sétimo dia, que guardamos a lei de Deus e o sábado, e outros cristãos evangélicos, nossos irmãos de outras denominações, que pregam a respeito do batismo do Espírito Santo e que vivem guiados pelo Espírito Santo. Tem duas mensagens. E eu vou dizer para você, desculpa o termo, mas tem duas cacetadas. Uma para cada lado. Porque o mundo está olhando para você e para mim, membro da igreja adventista. E quanto mais ele olha para a nossa vida, menos ele quer saber de lei de Deus e de sábado. Por causa de arrogância. Arrogância, quando você diz: eu tenho a verdade. Está parecidíssimo com aqueles líderes judeus. Aqueles líderes judeus que pensavam que eram salvos porque tinham nascido simplesmente na descendência de Abraão. Está igualzinho. E eu quero dizer para você, perdão, quando muitas vezes, de cima da nossa arrogância, nós olhamos para você e dizemos: coitadinho, não conhece a verdade, porque nós temos a verdade. Mas o que adianta ter a verdade se eu tenho vivido uma vida hipócrita? Quando eu tenho afastado pessoas por causa do meu legalismo,
Porque a igreja adventista não tem uma doutrina legalista. A nossa pregação, a nossa mensagem é: nós somos salvos pela graça e não por obras da lei, porque isso é o que diz a palavra de Deus. A lei vem como consequência do meu amor a Jesus. Por isso, se você anda uma vida arrogante, arrotando a lei de Deus, e olhando para os de fora e se sentindo melhor do que os de fora, e olhando para quem não está dentro da igreja adventista, e você arrota a arrogância, você está afastando filhos de Deus do rebanho de Deus. E por misericórdia, eu quero, em nome de Jesus, em nome dessa igreja, pedir perdão a você por todas as vezes em que nós, membros dessa igreja adventista do sétimo dia, temos afastado você da palavra de Deus, do convívio. Temos afastado você porque nos achamos melhores do que vocês. Nós não somos melhores que vocês. Eu fico olhando para muita gente que está do lado de fora da minha igreja e olhando para a vida cristã que tem e dizendo: meu Deus, que coisa maravilhosa, quem dera nós tivéssemos muito mais pessoas como essas aí, quem dera. Porém, a palavra de Deus tem uma outra cacetada. E desculpa, querido irmão, porque eu vou dar essa cacetada em você sem ser da sua igreja. Mas não sou eu que estou dando, é o Senhor Jesus Cristo. Você afasta as pessoas do Espírito Santo quando você exagera no seu modo de ser com o Espírito Santo. Quando você transforma o seu culto simplesmente num culto emocional. Quando você rola no chão. Quando você perde os sentidos e você diz que aquilo é obra do Espírito Santo. Quando você, para manter o nível que você diz que um dia você foi batizado pelo Espírito Santo, você que fica falando um blá 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 que você sabe que é enrolação, e você afasta as pessoas do Espírito Santo. Então gente do lado de cá, da igreja adventista e de outras igrejas tradicionais, ficam aqui no seu canto dizendo: eu não quero aquilo lá para mim. Mas também nós não vamos buscar o Espírito Santo de verdade e o batismo do Espírito Santo, que deve ser a nossa fé, a nossa regra de fé. Nós não podemos ser guiados por uma verdade seca e insensível sem sermos guiados pelo Espírito, porque o que a palavra de Deus diz, a letra é muito fria. Se o Espírito que inspirou essa palavra não me guiar, se Ele não falar aos meus ouvidos, se Ele não me der sonhos, se Ele não me der visões, se o Espírito Santo de Deus não me acompanhar na minha vida, aquela palavra não vale nada para mim. Ela vai ser letra fria da lei. Então você também me afasta. O que nós devemos fazer? Por misericórdia, nós devemos olhar para a época na qual nós estamos vivendo e olhar para o que o Senhor Jesus diz em João no capítulo 10. E o que Jesus diz em João no capítulo 10 é o seguinte: é só voltar duas páginas para trás, e aqui está escrito. Ele diz, verso 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí ele diz, verso 3: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Jesus está dizendo que Ele é o bom pastor e que dentro do rebanho dele, o rebanho é a igreja dele, é a igreja cristã dele de hoje. Ele está dizendo que dentro dessa igreja cristã, Ele tem ovelhas que não são do seu rebanho. Elas estão ali dormindo junto com as outras ovelhas, no mesmo aprisco, mas não são dele. Porque quando ele, que é o pastor, chama, as ovelhas dele ouvem a voz e elas saem e elas o seguem. Mas tem ovelhas que não são do seu rebanho, porque elas não ouvem a sua voz e não saem e não o seguem. E o Senhor Jesus diz aqui, do outro lado, verso 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O Senhor Deus almeja adventistas do sétimo dia que sejam guiados pelo Espírito, a tal ponto de serem humildes, de se humilharem, de servirem ao próximo, de não sermos conhecidos como aqueles que não fazem nada no sábado. Ah, você é daquela igreja que não faz nada no sábado? Eu não sou da igreja que não faz nada no sábado, porque Jesus não é descrito nenhuma vez que Jesus não fazia nada no sábado. Jesus servia ao próximo, Jesus curava, Jesus alimentava, Jesus libertava o cativo,
Jesus tirava o jugo dos escravos, é isso que ele fazia. Jesus curava aqueles que precisam e alimentava as pessoas, era isso que Jesus fazia. Ele diz: eu sou o Senhor do sábado, estou ensinando para vocês o que é para vocês fazerem no sábado. Vai servir o seu próximo. E se quiser saber o que tem que fazer nos dias da semana, vai fazer o que eu faço nos dias da semana, porque no dia da semana ele também servia ao próximo. Todo dia era sábado para o Senhor Jesus. Agora eu não posso pensar que para Jesus todo dia era dia de semana, não. Jesus vivia todo dia como se aquele dia fosse o dia do Senhor, porque ele era guiado pelo Espírito todos os dias. O Senhor Jesus espera que nós, adventistas, nos humilhemos e olhemos para o Espírito e busquemos o batismo diário do Espírito Santo de Deus. E o Senhor espera que você, querido irmão, meu querido irmão de outra igreja evangélica, que você olhe para a lei de Deus. Olhe e entenda que Deus não poderia ter abolido essa lei. Ele espera que você tenha o Espírito Santo como o Espírito Santo na sua vida mesmo, e que você seja comedido, e que tudo seja feito, como Paulo diz, com ordem e com decência. E Ele espera que as suas ovelhas, tanto as sinceras que estão dentro da igreja adventista, como as que estão do lado de fora, de qualquer outra igreja, nesse momento, escutem a sua voz. Aonde você está nesse momento? Enquanto a música toca, o Espírito toca o seu coração. E o Espírito de Deus vai tentar arrancar você do seu lugar. Não se levante levianamente. Se você se levantar, você sabe o tamanho do compromisso que você está fazendo com Jesus. E Ele quer aceitar você e receber você e fortalecer, abrir a sua mente e a sua alma. É só você ver alguns passos que podem levar para a vida eterna. Coloca para Jesus aonde você está e o que você deseja dele. Diga assim: sozinho aqui estou num temporal, não tenho mais para onde ir. O vento já secou as lágrimas, tentei correr e então caí. Não sei como explicar, mas venho agora te pedir. Perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz. Enfim, renasce o sol que um dia brilhou em mim. Pensa bem antes de fazer a escolha. Se o Espírito tocar no seu coração, não fica onde você está. Assume um compromisso com Jesus, de estar do lado da verdade, custe o que custar, e peça ao Senhor que dê forças para você, mesmo que se você esteja assim. As nuvens encobriram meu viver, sentia só escuro. Paz me abandonou, meu céu desabou no mesmo instante em que eu fugi. E aqui,
de onde estou, quero implorar o teu perdão. Perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz. Enfim, renasce o sol que um dia brilhou em mim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Ó Senhor Deus, temos te buscado como conseguimos, como pensamos. Mas, Senhor, quando o Senhor nos repreende, precisamos de humildade. Precisamos, Senhor, nos desvencilhar dos costumes. Precisamos nos desvencilhar simplesmente das normas humanas para nos ligarmos à Sua palavra e aquilo que o Senhor deseja que nós vejamos. Ó Senhor, que possamos buscar a Tua palavra com verdade, com inteireza e pureza de coração. Possamos nos humilhar diante de Ti uns dos outros. Que possamos aceitá-la para nós, Senhor, a qualquer custo, desde que o Senhor Jesus esteja ao nosso lado, para fazer por nós aquilo que não podemos fazer. Aceita seus filhos que hoje se entregam, Senhor. Toma-nos nas Suas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.